Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do nosso mini curso Eficiência em Foco. E hoje a gente vai saber como tratar um problema da raiz, ou seja, como a gente acaba de vez com o problema. E para isso eu trouxe aqui para você o nosso ciclo PDCA. Tá? Eu vou trazer uma aula diferente pra gente, é uma aula nova, eu vou fazer um mapa mental, que é como eu quero trazer agora os conteúdos para ficar algo muito mais visual. Então, pra gente entender como funciona o ciclo PDCA, a gente vai utilizar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um telemarketing, então a gente é líder de um telemarketing, e esse telemarketing a gente está percebendo que a gente está tendo muitos problemas nas ligações, que os nossos clientes estão muito insatisfeitos e o retorno das nossas vendas não estão bons. Então a gente precisa saber qual é a causa raiz para conseguir trazer uma solução e entender como que a gente vai melhorar, como que a gente vai aumentar as nossas vendas. Então a gente vai começar pelo pleno. Então, no momento do pleno, a gente vai planejar, a gente vai identificar a causa raiz do problema, a gente vai montar um plano de ação para que a gente consiga resolver aí esse problema que a gente tem. Então, primeiro, a gente vai identificar o problema. Como que a gente identifica o problema? A gente precisa analisar dados e fatos. Se a gente trabalha com telemarketing, então provavelmente a gente tem as ligações gravadas. Então a gente precisa ouvir todas as ligações para que a gente consiga identificar o que está de fato acontecendo com o nosso telemarketing, tá? Então toda vez que a gente for identificar um problema, a gente precisa identificar a partir de dados e fatos. Você vai fazer um levantamento de todos os dados que você tem, ou você vai começar a medir a sua produção, a analisar, a gravar, para que você consiga descobrir a causa raiz do seu problema. A partir disso, a gente identificou que os operadores não estão seguindo o script. E por isso, eles não estão conseguindo fazer a mesma quantidade de vendas. E um outro problema que a gente percebeu é que eles não estão conseguindo fazer uma boa negociação. Então a gente está com problemas na negociação. Agora que a gente já analisou os dados, a gente vai precisar fazer, um planejamento. Então, a partir desse planejamento que a gente fez, a ideia é que no nosso plano de execução, a gente faça um treinamento com todos os operadores, ou seja, a gente vai treinar todos os operadores, tanto para que eles sigam o script, como para dar um treinamento específico de negociação para que eles consigam vender mais, ou seja, eles precisam aumentar as vendas. Depois que a gente já planejou, a gente precisa do executar. Na hora de executar, vai ser a hora que a gente vai, de fato, colocar esses planos em prática, tá? Ou seja, a gente já entendeu que eles não estão seguindo o script e que eles estão com problema na negociação. Agora a gente vai, de fato, oferecer o treinamento e acompanhar para ver se, de fato, a equipe está colocando em prática aquilo que ela aprendeu. Então, a gente vai fazer um acompanhamento na operação, ouvindo as ligações aleatórias, acompanhando mesmo, ouvindo na própria produção para saber se eles estão realmente seguindo o script, tá? Então, esse é o executar. Aí a gente vai checar. Depois que a gente executou, a gente vai fazer o check, que é verificar. Então, na hora de verificar,
Agora a gente vai, de fato, acompanhar com as notas, porque normalmente no telemarketing a gente tem um acompanhamento mensal e a gente dá notas para verificar se as pessoas estão fazendo isso corretamente. Então aqui a gente fez um acompanhamento, ouviu algumas ligações, mas ainda não foi no momento de oferecer a nota final. Aqui a gente vai ouvir as ligações de forma a ser mais crítico e dar os feedbacks. Então a gente vai ouvir as ligações, conferir se todos os pontos estão sendo seguidos, se a negociação ela evoluiu, como que as pessoas estão agora, enfim, agora a gente verifica. Depois chegou a última parte do nosso PDCA, que é o ACT. A gente vai agir corretivamente. Aí aqui, no agir, a gente padroniza tudo que deu certo e aquilo que não deu certo, a gente conserta para não errar de novo. Ou seja, o que deu certo, a gente padroniza. O que errou, a gente vai agir corretivamente. Ou seja, todos os operadores que conseguiram alcançar um melhor resultado, a gente vai fazer com que eles padronizem isso. A gente vai ensinar que eles devem manter dessa forma. Os que alcançaram notas maiores, resultados melhores, que aumentou as vendas, a gente vai entender quais foram os pontos da negociação que eles melhoraram para que a gente consiga padronizar em todas as ligações. Então aqui, primeiro a gente planeja, depois a gente executa, então a gente verifica e age corretivamente. Lembrando que o planejamento é a hora que a gente identifica o problema, a gente analisa o processo, ou seja, aqui nesse momento de analisar o processo, a gente tem que olhar o processo de perto. Porque é muito fácil, às vezes a gente fica lá na nossa cadeirinha e a gente não sabe o que está acontecendo, mas todo líder precisa aqui, ó, olhar o processo. Então a gente planeja como que vai executar, executa de fato, confere se a gente conseguiu alcançar todas as metas estabelecidas e então a gente age corretivamente no que não deu certo e padroniza o que deu certo. E a ideia maior disso aqui é que ele é exatamente um ciclo, ou seja, a gente vai fazer isso aqui para sempre. Todas as vezes que a gente precisar melhorar, a gente vai fazer isso aqui como um ciclo, para que seja um ciclo de melhoria contínua. Ou seja, a gente vai melhorar continuamente, alcançando a excelência. O objetivo é que a gente saia do bom para o ótimo e do ótimo para o excelente, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse esquema, espero que tenha ajudado vocês. Eu tô gostando muito de fazer e até a próxima aula. Não deixa de colocar em prática. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau!